Estamos chegando com mais um programa Revivendo, um programa feito especialmente para o senhor e a sua família, um programa da família porto-alegrense. A Sociedade Casa de Portugal, que é uma casa social que congrega, em especial, os descendentes lusos e os lusitanos há mais de 8 décadas, e que tem a sua sede social, muito linda por sinal, lá no bairro Agronomia, na Bento Gonçalves, no número 8.333. Mas, Basilos, essa música que nós vamos cantar agora me fez lembrar, lá no norte do Paraná, existe uma cidade importante que teve os seus áureos tempos na época da cultura do café. E os operários, quando trabalhavam lá, passavam cantarolando uma música que eles gostavam e que era sucesso. Essa música acabou depois dando nome à cidade. E foi convidado para descerrar a placa da inauguração com o nome da cidade, o autor da música. O autor da música nada mais é do que Gilberto de Carvalho. E a música se chama Maringá. A cidade de Maringá leva esse nome em razão da música que foi composta antes mesmo da existência da cidade, dela haver sido denominada. Portanto, vamos relembrar Maringá? Foi numa leva que acabou lá Maringá, ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou para que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou. Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater no outro lugar. Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão, para de novo o coração de um caboclo a sossegar. Antigamente uma alegria sem igual dominava aquela gente da cidade de Pombal. Mas veio a seca, toda a água foi-se embora, só restando então as águas
dos meus olhos quando choro. Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater em outro lugar. Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão, para de novo o coração de um caboclo E dando continuidade ao nosso programa, vamos para o segmento do Queres Ler. O Queres Ler é uma forma de relembrar a vocês que o quanto a leitura é importante na formação cultural das pessoas e que está baseado na qualidade de um bom livro e por isso mesmo o desenvolver o hábito de ler. Então, vamos conversar sobre o livro de hoje. O nosso Queres Ler, eu reservei para comentar rapidamente hoje sobre um autor estrangeiro e um médico, um neurocirurgião americano, sendo que esse livro, Uma Prova do Céu, o primeiro lugar na lista dos mais vendidos de New York Times. É a experiência de quase morte do Dr. Albert Alexander, sendo uma impressionante das maiores narrativas em praticamente 4 décadas. Isso são palavras do Dr. Raymond Moody Jr., ao se deparar realmente com o tema do livro, que traduz integralmente o que foi o drama vivido por esse neurocirurgião, que era uma pessoa que não acreditava de vida depois da morte, totalmente cético, e que, em palavras textuais dele, minha experiência mostrou que a morte não é o fim da consciência e que a existência humana continua no além-túmulo. E mais importante ainda, ela se perpetua sobre o olhar de um Deus que nos ama e que se importa com cada um de nós. O autor é um cético defensor da lógica científica e neurocirurgião
há mais de 25 anos, viu de um momento para o outro a sua vida virar totalmente do avesso, quando passou por uma experiência que ele mesmo considerava impossível. Né? Ele teve uma meningite bacteriana grave e ficou em estado de coma por 7 dias. Bom, no momento que vocês lerem o livro, vocês vão saber o que aconteceu. Mas, realmente, o relato de alguém que passou por uma experiência semelhante à do autor serve para que a gente reflita e muito sobre o que existe do outro lado. Nós temos um princípio, nós temos um fim. Tudo aquilo que nós conhecemos tem princípio e tem fim. Nenhum de nós tem experiência de alguma coisa diferente disso, ou conhece algo diferente, tanto que nós temos uma dificuldade imensa de aceitar algo que sempre existiu e que nunca vai terminar. Nós temos uma dificuldade imensa, por exemplo, pensando que o céu é infinito. Como é que uma coisa não pode ter fim, não ter princípio e não ter fim? Tudo o que nós conhecemos tem um princípio e tem um fim, e nós mesmos também. Entender as coisas como algo que sempre existiram e sempre existirão não cabe dentro das nossas convenções. Então, é uma das coisas que angustia todo ser humano, não, é o que vem depois desta vida. E o lado de lá, como é que é? Existem firmadas, afirmativas, estudos de toda a natureza. Mas ainda é uma grande interrogação, a maior de todas, para o ser humano. Nós somos capazes de ir à Lua, nós somos capazes de planejar uma ida ao planeta Marte para daqui 2 ou 3 anos e não sabemos o que há do lado de lá, no momento que nós paramos de respirar, o nosso coração para de bater. Mas tudo isso veio agora em função da temática de Uma Prova do Céu, que é o livro que nós estamos recomendando no programa de hoje. Restaurante La Piubona, o melhor da Zona Sul em pizzas e grelhados. Avenida Teresópolis, 2645. O tema sobre o qual nós vamos discorrer hoje, que é sobre o padre João Schiavo, capítulo 1. Em 2015, no ano passado, os Josefinos de Murialdo completaram 100 anos de Brasil. A vila de Quinta, perto de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, tem sido o primeiro local em que se estabeleceram. Ali tomaram conta da paróquia e de uma escola agrícola para crianças e também para adolescentes. Depois, levaram suas atividades também para Pelotas, para Rio Grande, para Santa Vitória do Palmar e Jaguarão. Neste ano de 2016, ele se reveste de suma importância para que falemos de um sacerdote italiano, o padre João Schiavo,
pois a ele se deve, entre outros, o incremento da província brasileira, a fundação do seminário de Fazenda Souza para o cultivo de vocações e a formação dos primeiros sacerdotes e irmãos brasileiros. Padre João era considerado santo pelo exemplo de vida, pelas orientações que dava, pelos conselhos e pela seriedade, bondade e alegria com que assumia o dia a dia. Padre João nasceu na Itália em 1903 e foi ordenado sacerdote em 1927. Dado que a congregação já estava no Brasil, ele foi destinado para cá, aqui chegando em 1931. Em 1946, foi criada a província brasileira e Padre João é nomeado primeiro provincial, função que exerceu por 3 mandatos, sendo que em 1954 deu início às Irmãs Murialdinas de São José no Brasil. Desse momento em diante, sua missão principal foi orientar como diretor espiritual os seminaristas josefinos e a congregação das Irmãs Murialdinas. O exemplo de vida transmitido pelo Padre João foi muito profundo, tanto que sua devoção por parte do povo iniciou logo após a sua morte, ocorrida no dia 27 de fevereiro de 1967. Ele foi sepultado em Fazenda Souza, que se tornou meta de peregrinação e visitas para pedir e agradecer graças e favores. Padre João, pois ele é um exemplo para todos nós de vida e santidade, sem fazer coisas fora do ordinário de cada dia. Até a próxima semana. Muito obrigado por me ouvirem durante essa explanação. Colégio Murialdo. É bom estudar aqui. Educação do coração. O Colégio Murialdo faz da pedagogia do amor uma ferramenta no seu jeito de educar. Somos a Rede de Colégios Murialdo, uma instituição com princípios cristãos e com mais de 70 anos de prática em educação. Colégio Murialdo. É bom estudar aqui. O Revivendo Saúde, um assunto que está em moda, e ele está na moda porque grande parte das pessoas se queixa do mesmo mal, de quadro gripal. Nós vivemos dentro de uma região do país onde o clima é muito favorável a doenças respiratórias. E a gripe ocupa realmente um papel importante dentro desse contexto, porque é muito difícil que alguém não se queixe, ou que está com tosse, ou que a tosse persiste, ou que tem espirros, ou que tem calafrios. E, na verdade, a gente sabe que, embora com o quadro da vacinação, assim mesmo, alguns ainda desenvolvem sintomas, felizmente não tão severos naqueles que foram vacinados, mas acabam desenvolvendo sintomas gripais. E muitas vezes até os sintomas não são ligados à gripe, mas passa a ter conotação de gripe na explicação para determinadas coisas. Então, na verdade, o que nós precisamos é tomar alguns cuidados
Cuidados esses que visam realmente prevenir. Uma das precauções é com as mãos, a higiene das mãos, com higienizar as mãos. Esse higienizar as mãos usando álcool gel, usando sabonete, lavando as mãos com frequência, até porque pelo contato, por um aperto de mão, muitas vezes se contrai a virose. Não. Manter a nossa casa, os nossos ambientes, tanto de trabalho quanto os domésticos, bem arejados. Permitir que o ar dentro de casa ou no local de trabalho se renove. Ambientes fechados são ambientes altamente favoráveis a que se dissemine um quadro viral. O tossir, o espirrar, nesses momentos as pessoas expelem vírus e, evidentemente, tem que se ter a precaução com o próximo, evitando de tossir abertamente, sem se proteger ou com o lenço ou sobre o braço, e evitando de usar as mãos para tossir. Porque no momento que nós tossimos na mão, nós estamos contaminando a nossa mão e estamos contaminando os outros. Às vezes, até no tocar em objetos que outra pessoa vai utilizar. Tá? Utensílios de louça, tanto quanto possível, não compartilhar esses pratos, xícaras, colheres, tá? Porque, evidentemente, também outros objetos pessoais, toalhas, tá? Que cada um tem a sua, e que a própria toalha, que às vezes fica à disposição no lavatório, não seja usada por mais de uma pessoa. Apenas uma pessoa usá-la. Usar toalha de papel descartável para evitar esse tipo de situação. Quem se encontrar com um quadro gripal, que se afaste das outras pessoas, do ambiente de trabalho, para não contaminar os demais que estiverem em torno. E quem estiver saudável, que não se coloque dentro de um ambiente hostil e contaminado. Além disso, não existe um medicamento específico para a gripe. Existem medicamentos sintomáticos. Tratamento para a gripe é sintomático. É uma virose, tem um tempo que ela permanece incubada. Tem um tempo em que ela apresenta sintomas que não devem exceder 5 dias e depois ela vai embora. Às vezes ficam as consequências, que são as complicações de um quadro viral, principalmente quadros de infecção das vias respiratórias altas, as sinusites, as faringites, as amigdalites e, mais severamente, quadros respiratórios pulmonares, broncopneumonias, crises de bronquite, desencadeamento de espasmos brônquicos com asma, enfim, tudo aquilo que nós aqui no sul do país conhecemos sobejamente e podemos dar testemunho pessoal de como isso molesta o nosso organismo. Então, vale como lembrete, porque ainda neste período estamos ainda muito suscetíveis a nos griparmos. E, além disso, os problemas alérgicos ou respiratórios também contribuem, porque, de certo modo, permitem uma entrada mais facilitada de uma virose respiratória no nosso organismo, principalmente aqueles que sofrem de rinite. Então, o nosso Revivendo Saúde de hoje vale mais assim como uma lembrança de algo que se poderia dizer assim, está na moda,
Quem não apresenta sintomas respiratórios leves ou severos não está na moda. E a moda é uma coisa que contagia. Então, que não sejamos contagiados por uma moda nociva, certo? A Sociedade Casa de Portugal, que é uma casa social que congrega, em especial, os descendentes lusos e os lusitanos há mais de 8 décadas, e que tem a sua sede social, muito linda por sinal, lá no bairro Agronomia, na Bento Gonçalves, no número 8.333. Restaurante La Piubona, o melhor da Zona Sul em pizzas e grelhados. Avenida Teresópolis, 2645. Colégio Murialdo. É bom estudar aqui. Educação do coração. O Colégio Murialdo faz da pedagogia do amor uma ferramenta no seu jeito de educar. Somos a Rede de Colégios Murialdo, uma instituição com princípios cristãos e com mais de 70 anos de prática em educação. Colégio Murialdo, é bom estudar aqui. Até a próxima semana, fiquem com a graça de Deus. No próximo sábado estaremos aqui, nós, vocês, fazendo mais um Revivendo.